Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma das histórias mais intensas e, sem dúvida, mais desafiadoras de toda a Bíblia. Gênesis, capítulo 22. É um relato sobre um pai, seu filho que ele tanto amava e uma ordem de Deus que parece simplesmente impossível. Uma prova de fé que ecoa através dos séculos. Mas antes da gente entrar de cabeça nessa história, vale a pena parar para pensar um pouco. O que realmente significa ter confiança absoluta? Confiar quando tudo dentro de nós está gritando o contrário? Essa pergunta é o verdadeiro coração da jornada que a gente está prestes a acompanhar. Pois é aqui que tudo começa. Depois de décadas de espera, Abraão finalmente tem Isaque, o filho da promessa. E é justamente nesse momento de pura alegria e realização que Deus o chama para o teste mais difícil de sua vida. Percebam a precisão quase dolorosa desse comando. Não é só pegue um filho, é seu único filho, aquele que você ama. A ordem não apenas parte o coração de um pai, mas parece cancelar a própria promessa que Deus tinha feito de que através de Isaque viria a grande nação. É um paradoxo devastador. E a resposta de Abraão? Um silêncio obediente. Ele se levanta de madrugada e parte, sem uma única palavra de questionamento. Dá para imaginar a angústia dessa jornada de 3 dias? Cada passo, cada olhar para Isaque era um lembrete do que estava por vir. Um silêncio ensurdecedor, carregado de uma obediência que a gente mal consegue compreender. E então, o silêncio é quebrado. A voz inocente de Isaque faz a pergunta mais lógica, e para Abraão a mais cortante de todas. Pai, mas cadê o cordeiro? Nesse instante, o teste deixa de ser apenas sobre obedecer a Deus e vira um confronto direto com o seu amor de pai. A resposta de Abraão é algo impressionante. Não é uma desculpa, não é uma mentira, é uma declaração de fé, quase uma profecia. Deus proverá o cordeiro, meu filho. Ele não sabe como, ele não tem a menor ideia da solução, mas a sua fé declara o resultado antes mesmo dele acontecer. É uma confiança que vai além da realidade que ele consegue ver. Eles finalmente chegam ao Monte Moriá. E olha, este não é um monte qualquer. É o palco onde a fé de Abraão vai encontrar seu ponto de ruptura ou sua confirmação final. Um local que, de fato, mudaria a história para sempre. Cada gesto de Abraão é metódico, deliberado. Ele constrói o altar de pedras, um ato de adoração muito comum na época. Ele arruma lenha. Mas aí, ele amarra seu próprio filho. A Bíblia não diz que Isaque resistiu, o que sugere uma submissão incrível à vontade do pai. E então, Abraão levanta a faca. A obediência está a 1 segundo de ser completa. E bem naquele último segundo, um grito vem do céu: "Não toque no menino!" A mão de Abraão para no ar. A prova tinha chegado ao fim. Sua fé foi testada até o limite absoluto e ele foi considerado fiel. Mas essa história vai muito, muito além de um teste. É como se fosse uma sombra, o vislumbre de um evento muito maior que ainda estava por vir. Os paralelos são impressionantes. Pensem comigo. Isaque, o filho único e amado, é uma figura de Jesus, o filho unigênito de Deus. Isaque carregou a lenha nas costas, assim como Jesus carregaria a cruz. E a submissão de Isaque espelha a obediência de Cristo até a morte. E tudo isso acontece no Monte Moriá, o futuro local de Jerusalém, onde séculos depois, o verdadeiro Cordeiro de Deus seria sacrificado. A prova terminou, mas a lição mais profunda está prestes a ser revelada. O foco agora muda da obediência de Abraão para a provisão de Deus. A fé profética de Abraão vai se cumprir bem ali, na frente dos seus olhos. E lá estava, um carneiro, preso nos espinhos. A resposta literal à declaração de fé de Abraão. E isso revela algo fundamental. A provisão não foi uma improvisação divina de última hora. O substituto já estava no monte, esperando. Deus estava sempre um passo à frente. Para marcar esse evento para sempre, Abraão nomeia o lugar de Jeová Jirê, que a gente traduz como o Senhor proverá. Mas o interessante é que a raiz hebraica para prover também significa ver. Então o nome tem um sentido duplo, muito poderoso. Deus não só supre as nossas necessidades, Ele age ver antes mesmo que aconteçam e prepara a provisão na hora certa.
E por causa dessa obediência, Deus reafirma sua aliança com Abraão com um juramento. As promessas se tornam ainda maiores, descendentes incontáveis como as estrelas do céu, vitória sobre seus inimigos e, o mais importante, a promessa de que através dessa linhagem todas as nações da terra seriam abençoadas. Esse teste de fé teve implicações globais e eternas. Tá, mas e daí? O que essa história de milhares de anos atrás tem a nos dizer hoje? Vamos tentar destilar as lições atemporais de Gênesis 22 e ver como essa fé se aplica no nosso dia a dia. Acho que a gente pode guardar 3 verdades profundas daqui. Primeiro, a fé de verdade muitas vezes opera sem um mapa. Ela confia no guia, mesmo sem entender o caminho. Segundo, Deus nunca nos leva a um teste para depois nos abandonar no meio dele. E terceiro, a provisão para o nosso maior desafio talvez já esteja esperando, logo ali, fora do nosso campo de visão. Essa frase resume tudo. A prova não foi para tirar algo de Abraão, mas para lhe dar algo, uma fé inabalável, forjada no fogo. Ele subiu o monte disposto a perder tudo, mas desceu tendo ganhado uma profundidade no seu relacionamento com Deus que nada poderia abalar. E isso tudo nos deixa com esta pergunta final para refletir. Será que nos momentos em que a obediência parece a coisa mais difícil do mundo, a provisão de Deus pode estar mais perto do que a gente imagina? A história de Abraão parece dizer que sim. É um pensamento desafiador, mas cheio de esperança, para a gente levar para a nossa própria jornada.